After Sun é o trabalho de estreia da diretora Charlotte Wells e eu fui assistir sem grandes expectativas, eu confesso, mas eu me deparei com uma obra que é muito interessante a forma como ela utiliza-se de uma linguagem, de uma tecnologia até um pouco deixada para trás, mais analógica, seja filmadora, seja fotos mesmo, para falar sobre memórias. E quanto mais eu penso nesse filme e no final dele, que é muito inesperado, ao mesmo tempo que é bonito e melancólico e traz toda uma dualidade, mais eu vou gostando desse filme, ao ponto de que ele entrou no meu top 3 de melhores filmes de 2022. E aí eu quero fazer esse vídeo comentando com spoilers, no caso, então fica aqui o aviso, sobre algumas coisas que eu percebi enquanto eu fui vendo esse filme. E vamos lá. After Sun é, a princípio, a história de um pai e uma filha, do Ceylan e da Sophie, indo passar uns dias num resort na Turquia, onde ela acabou de fazer 11 anos, ele está prestes a completar 31. Não existe exatamente um fio condutor dessa história. O que a gente acaba acompanhando são recortes, momentos dessa pequena férias que eles estão passando juntos, ou em momentos em que o Ceylan está sozinho, ou em momentos que a Sophie está sozinha com outros adolescentes que também estão naquele resort. Mas conforme o filme vai acontecendo, a gente descobre que, na verdade, estamos acompanhando uma Sophie mais velha, provavelmente nos tempos atuais, com a idade parecida que o pai tinha ali durante aqueles registros, voltando-se para ver essas memórias, esses registros que foram feitos. Então, o filme é pela perspectiva da Sophie, mais velha, revisitando tanto os registros quanto as suas próprias memórias. E aí no processo o filme ganha uma leitura muito mais profunda, que é justamente o porquê exatamente ela está fazendo isso. E se prestarmos atenção logo no comecinho do filme, dá para escutar o barulho de uma filmadora sendo mexida, sendo ligada, que já é um indício que a gente está voltando-se para memórias. E nesse comecinho, que depois volta no meio do filme, a Sophie fala que quer entrevistar o pai e pergunta para ele se ele com 11 anos imaginava onde ele estaria hoje em dia. E a gente vê que ele não responde, mas claramente dá para ver que ele não imaginava estar nesse ponto da vida onde ele está. Porque se a gente vê pelo que o filme entrega, ele tem 30 anos, está prestes a fazer 31, ele foi pai cedo, a relação com a mãe da Sophie aparentemente não deu certo e a situação financeira dele não é muito boa. E talvez o próprio personagem tenha uma questão muito particular com o envelhecer mesmo, dele ver onde a vida dele está e não era onde ele imaginava estar. Tanto que tem uma fala ali na parte que eles vão nadar e tal, que a Sophie perde o óculos, que ele comenta, tipo, eu não me imagino chegando aos 40 anos, eu já não me imaginava chegando aos 30, o que mostra muito essa questão de como envelhecer pode ser algo que assombra o Ceylan, mas ao mesmo tempo coloca não só essa fala, mas a construção do personagem durante o filme, como ele também não está no melhor estado possível mentalmente falando. Talvez ele esteja até com depressão, só que como a gente acompanha tudo muito pela perspectiva da Sophie, ela é uma garota, ela é uma pré-adolescente que está ali se preocupando com outras coisas, de se divertir e tal. Ela não está exatamente vendo o que o pai está sentindo no todo. É como que se pela perspectiva do Ceylan, o tempo dele estivesse acabando. E aí talvez, na minha perspectiva, essa foi a última vez que eles compartilharam o momento juntos, que após isso talvez a Sophie não tenha mais visto o pai, porque ele pode ter morrido pouco tempo depois, possivelmente por um suicídio. Rapidinho, tá curtindo o vídeo? Então deixa o like, isso ajuda demais esse canal a crescer e para ajudar ainda mais é só você assinar aqui para fazer parte da comunidade do Bilheteirama. Por isso a gente acaba tendo uma Sophie mais velha, talvez revisitando esses registros, essas memórias, para procurar respostas do que aconteceu, só que como é tudo muito pela perspectiva dela, do que ela lembra e do que foi registrado, nem ela e por consequência nem a gente acaba tendo todas as respostas na sua totalidade. E nesse sentido é muito interessante como o filme ele utiliza-se de uma linguagem, eu não quero usar essa palavra mas eu não estou conseguindo encontrar outra melhor, meio ultrapassada, meio deixada no passado, que beleza, hoje em dia tem muito essa questão de voltar-se para câmeras analógicas, para filmadora, Super 8 e tal, só que isso é algo muito nichado. Hoje em dia é tão fácil você registrar tudo a todo momento, você pega o celular, você registra. Tava conversando com minha amiga a Fernanda, que ela falou que fizeram esse teste geracional, né, de que para pessoas que têm mais de 30 anos, alguma coisa assim, é muito habitual você falar, faz um movimento de tirar foto. A pessoa faz assim. Hoje em dia faz assim porque é a selfie, é o celular que está na mão sempre, você tira a foto, você registra tudo o tempo todo.
enquanto que o momento em particular que esse filme se passa ali na década de 90, a tecnologia não era esse nível, né? Então, tipo, muito dos registros que existem ficam em fotos Polaroid que o filme mostra, fica naquela câmera analógica, aquela câmera que tá, tipo, no começo ali de evolução tecnológica, ao ponto de poder dar um zoom, mas é tudo muito pixelado, a qualidade não é 4K, não é boa. Então, isso acaba tendo uma conexão muito interessante com o fato da Sophie tentar revisitar essas memórias, tentar voltar para esse período em específico, só que tal qual as memórias, essas imagens elas são borradas, elas são pixeladas, porque a memória não funciona exatamente de uma forma linear que você consegue acessá-la a qualquer momento e você tem a plenitude, a completude daqueles eventos que você está vendo. É tudo muito não linear nesse sentido, você não vai ter tudo que você quer naquele momento. Isso acaba sendo muito interessante para esse filme, nesse processo de falar sobre memória e um pouco até sobre saudade que talvez essa personagem sinta em relação a esse pai que não está mais presente pelo jeito na vida dela. E isso até me lembra um pouco questões pessoais, porque durante o Natal de 2022 que eu passei na casa da minha mãe, eu fui ver fotos antigas da família tal, que eram aquelas que você tirava na maquininha e depois você tinha que mandar revelar o filme e tudo mais. E rola um tipo de nostalgia relacionada a isso, de você ver fotos antigas do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. E não só isso, mas também um pouco sobre o fato de se perder memórias no caminho, porque no começo dos anos 2000 eu tinha uma Cybershot da Sony, que eu usava ela para filmar tudo e tudo mais, e a gente foi visitar uma tia, uns parentes nossos, e eu filmei tudo isso. E não pouco tempo depois, mas algum tempo depois, essa tia veio a falecer e minha mãe queria revisitar esses registros. Só que a câmera deu um pau, o cartão de memória não dava para acessar as fotos e tudo isso acabou se perdendo. Então tem muito esse diálogo que eu sinto e essa coisa que aconteceu em particular comigo, que dá para sentir isso também dentro do After Sun em certo nível, sabe? De que as memórias são esses registros que ficam na sua mente, mas você tem essa possibilidade de acessá-los usando tecnologia. Só que e se chega ao ponto de você simplesmente perder esses registros, como exatamente que você volta essas memórias visualmente mesmo? Você acaba não voltando. Então acho que tem muito isso em torno da Sophie dentro do filme, dela recorrer a esse recurso que ela tem possível para tentar compreender o que o pai estava sentindo naquele momento. E voltando à questão da dança, que a gente vê o Cailan dançando em alguns momentos do filme, no clímax é meio que o último momento real de união dos dois, sabe? Porque ele vai dançar lá o Under Pressure do Queen, e até sintomático que a letra da música diz justamente, essa é a nossa última dança. Ele tá dançando, ela dança junto, mas ao mesmo tempo a gente é jogado para aquela luz de balada, de rave, sei lá, que ele tá tudo preto e aí fica vindo uns flashes da Sophie mais velha dançando e vendo o pai, mas aí ela tá brigando com ele ao mesmo tempo, que é quase como se fosse esse lugar mental da personagem, que ela volta-se para tentar encontrar a figura do pai e até mesmo confrontá-lo em certo nível pelo fato dele a ter deixado, do que quer que tenha acontecido. O filme nunca dá as respostas totalmente explícitas, mas na minha interpretação é como se ela estivesse brigando com o fato do pai simplesmente ter morrido. E até interessante essa leitura em torno desse espaço mental da Sophie, porque ela não tem iluminação total dos eventos, dos acontecimentos, então é tudo escuro, com às vezes a gente tendo alguns flashes de luz. E isso liga-se muito também com o fato do próprio final do filme, que é quando o Cailan volta-se para esse espaço, ele volta para dentro da mente da Sophie nesse ponto específico. E o uso da iluminação dentro desse filme é muito boa nesse sentido. E tem uma outra cena que eu acho que dialoga muito com esse fato de que a Sophie estava num estado quanto adolescente, quanto pré-adolescente, enquanto o Cailan estava em outro, só que ela não tinha noção disso relacionado ao pai. Porque na cena que ele está lá tirando o gesso do braço que estava quebrado, você vê que onde ele está no banheiro é aquela luz fria, azul, enquanto que a Sophie está no quarto é uma luz mais quente, mais calorosa, mais alaranjada, e no meio dos dois tem uma parede que mostra muito, talvez, essa separação que acabou acontecendo. Por mais que o Cailan estava presente ali para a filha, estava compartilhando aquele último momento, ainda assim havia uma parede que o distanciava dela e dos sentimentos que ele estava sentindo naquele momento, que ela, quanto 11 anos, não tinha a real ciência do que estava acontecendo com ele.
Ou então a sequência que o Caleb tá sozinho, ele vai pra praia e ele pula no oceano de noite, que tá um escuro, que é simplesmente preto, é sombrio, e liga-se muito com o estado mental também do personagem. E não curiosamente, esse lugar onde ele entra, e o filme perdura ali por um bom tempo, acaba sendo muito próximo ao estado mental, onde a Sophie acaba colocando também quanto mais velha. E a sequência final do filme, para mim, ela é de uma beleza e de uma melancolia única. A forma como rola a transição entre o Caleb está filmando a filha, a gente vê ela, a câmera faz um pan lateral e a gente vê que, na verdade, é a Sophie mais velha, provavelmente com a idade do pai, olhando para si mais nova. A câmera dá um outro pan e a gente vê de novo o Caleb como se a filha com a idade do pai hoje em dia está olhando para o pai com a qualidade que ele tinha naquela época, é ele se olhando e talvez ela nunca encontrando totalmente as respostas que ela buscaria, mas ao mesmo tempo, no fim, é só o que sobra. São esses registros e são essas memórias. E eu acho esse filme muito bom na forma como ele desenvolve toda essa narrativa de uma forma não tão tradicional assim. E sendo o trabalho de estreia da Charlotte Wells, eu fico muito impressionado e curioso com o que ela pode fazer daqui pra frente. E eu já vi entrevistas dela falando que não exatamente o que a gente está vendo em cena é memórias dela, é um lugar pessoal que ela acessou para fazer isso, mas uma história que ela queria contar, mas é de uma honestidade que às vezes fica meio difícil de crer que não há algo dela dentro dessa história. E é isso, pessoas. Esse é meu vídeo falando um pouco sobre Aftersun. Se vocês assistiram, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, quais foram suas leituras relacionadas ao filme. Se você não assistiu, tá disponível no MUBI, procura lá, muito bom, vale a pena ser visto. Se você curtiu o vídeo, deixa um like que isso me ajuda demais para o canal chegar a mais pessoas. Assina o canal para fazer parte da comunidade e a gente se vê na próxima.